Queridos irmãos e irmãs, está ligado? Está-se a ouvir bem? Está? Ok. Irmãos, não se admirem de eu estar de máscara, já não estou doente, não tenho virose, não tenho Covid, não estou constipado, nada disso, mas sofri um pequeno acidente na minha boca e para que nem haja constrangimento para mim, nem distração para vocês, eu estou de máscara, é que assim estamos todos muito mais à vontade. É uma alegria estar aqui novamente. Eu trago saudações da Igreja da Gafanha de Nazaré aos irmãos e também da minha família, que hoje não pôde estar aqui porque o nosso filho mais velho teve uma pequena cirurgia, então tinha que ficar em casa e a minha esposa ficou com ele. Irmãos, é bom louvar ao Senhor, é bom cantar louvores ao Senhor, é bom meditar na sua palavra e é bom pensarmos como Deus é gracioso e misericordioso para connosco. Temos cantado ao longo desta manhã acerca disso, acerca deste Deus poderoso, mas gracioso para com os fracos, que somos nós. Hoje vamos meditar sobre a alegria, como já viram no versículo que estava aqui projetado inicialmente, assim na parte de baixo. Hoje vamos meditar na alegria. Eu peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Pelo facto de estar a pregar de máscara, se me virem aqui para o lado, é porque acabou o oxigênio aqui dentro. Basta tirar a máscara que eu recupero. Vamos abrir então Filipenses capítulo 4, verso 4, só para dar um pequeno contexto. A igreja de Filipos, ou em Filipos, foi a primeira igreja na Europa, a ser plantada na Europa pelo apóstolo Paulo. Ela é fruto de uma pequena igreja que começou quando Paulo pregou um grupo de mulheres, dentre delas Lídia, está em Atos capítulo 16, e também aquele carcereiro, quando Paulo e Silas foram presos, e ali começou a igreja dos Filipenses, uma igreja amada por Paulo. Notamos um tom muito mais carinhoso à igreja dos Filipenses do que até a outras igrejas maiores. Não era uma igreja rica, não era uma igreja abastada, não era uma igreja muito grande, no sentido como, por exemplo, 1 Coríntios, porque era uma igreja da cidade, não é? Uma coisa é a igreja numa cidade central ou num porto comercial onde circula muita gente, e outra coisa é uma igreja em Eiras, não é? Na aldeia. Isto é aldeia? É aldeia. Mas a igreja era muito amada por Paulo. Era uma igreja que se calhar era das mais pobres, no entanto era a mais envolvida com o ministério de Paulo nas suas missões. Era uma igreja comprometida no sustento de Paulo. E Paulo, quando escreveu esta carta, estava preso em Roma. Estava preso por causa de uma falsa acusação que tinha havido lá em Jerusalém, e que toda uma série de situações o levaram a Roma. Estava em Roma, em prisão domiciliária, um pouco impedido de pregar a outros, porque tinha que ficar numa casa, estava em prisão domiciliária. Então a igreja de Filipos, os filipenses, resolveram fazer duas ajudas. Uma ajuda foi mandar dinheiro, mandar sustento para Paulo, para o ajudar naquele momento da sua vida. A outra ajuda foi mandar um homem, foi mandar Epafrodito para o ajudar, sendo seu copastor, sendo seu ajudante naquilo que Paulo não poderia fazer, que era ir visitar, ir evangelizar, sair daquela casa. Epafrodito seria uma ajuda, uma extensão de Paulo no seu ministério. A questão é que Epafrodito ficou doente e, por causa da doença de Epafrodito, que foi uma doença quase até à morte,
então começou a haver problemas. E a igreja em Filipos ficou preocupada, Epafrodito estava preocupado, Paulo estava triste porque os dois estavam preocupados. Então Paulo é o mais pragmático possível. Ele diz, olha, assim ninguém está bem. Nem eu estou bem, nem tu estás bem, nem a igreja está bem. Então vais voltar para a tua igreja. Vais voltar para lá para que tu te recomponhas, para que mates as saudades, para que te regozijes com os teus irmãos. E assim eu estou bem porque vocês estão bem. E é quando Epafrodito é enviado novamente para a sua igreja local que ele manda esta carta para a igreja aos Filipenses. Uma carta sobre, tem como tema central, a alegria. Não é a alegria do Facebook. Não é a alegria do Instagram. Não é a alegria das redes sociais. Não é a alegria que o mundo busca. É a alegria em Cristo. É a alegria mesmo no meio das lágrimas, do choro, do desespero, da tristeza. Ainda assim, Paulo fala da alegria. Vamos ler então. Este é um dos versículos que fala desta alegria. Há muitos mais em toda a carta aos Filipenses. Mas ele diz assim a partir do versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida a todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Até aqui a palavra do Senhor. A alegria não é uma opção cristã. A alegria é um mandamento cristão. É estranho, não é? O cristão não tem a possibilidade de se alegrar. Ele tem o mandamento de se alegrar. E nós vamos meditar, em primeiro lugar, neste versículo 4, o que é a alegria cristã. E a primeira coisa é que a alegria não é uma opção. O verbo está no imperativo. Alegrai-vos. E Paulo, como não podia escrever em itálico ou pôr bold, pôr a negrito, ele diz alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. É um mandamento do Senhor. Mas nós perguntamos, porquê é que o crente se deve alegrar? Qual é a razão do crente alegrar? Porque o Evangelho que nos alcançou é cheio de alegria. Reparem, quando em Lucas os anjos estão a dizer diz assim em Lucas 2, não temais, eis que vos trago o quê? Novas de grande alegria. O nascimento do Salvador são novas de alegria. O reino no qual nós fomos introduzidos quando salvos pelo Senhor é um reino de paz, de justiça e alegria. O fruto que é produzido em nós pelo Espírito Santo é um fruto, uma das suas partes é o quê? Alegria. Então percebemos que não é uma opção, porque tudo aquilo que nos cerca é manifestado em alegria. O Evangelho que nos alcançou são novas de alegria. O reino é um reino de alegria e o fruto do Espírito Santo é alegria. Esta alegria não é uma alegria centrada em mim, centrada no mundo, não depende de Portugal ganhar ou perder, porque senão também estávamos sempre tristes, não é? Salvo raros momentos.
Mas não é centrado nas minhas coisas, mas diz respeito a uma alegria que vem do alto, das coisas de Deus e do próprio Deus. A alegria bíblica assenta no Evangelho, com os olhos postos no reino, e é o resultado de um coração transformado pelo Espírito Santo. É desta alegria que estamos a falar. A alegria também não é circunstancial. Reparem o que é que diz. Alegrai-vos sempre. Ela não depende de circunstâncias. A ONU estabeleceu para dia 20 de março o Dia Mundial da Felicidade. E como é que se mede a felicidade de um povo, de um país, segundo a ONU? Quais são os 3 critérios que a ONU colocou? Depende. A felicidade de um povo depende da sua saúde, das suas finanças e dos seus relacionamentos pessoais ou sociais. Então, com base nestes 3 pilares, saúde, finanças e relacionamentos, pode-se medir a felicidade de um povo. Significa que, no meu caso, ou no caso de todos nós, quando envelhecermos e a saúde faltar, e gastarmos todo o nosso dinheiro e estivermos num quarto sozinhos num lar, já não posso ser feliz. É verdade? Não. Porque a alegria do cristão vai muito além das nossas circunstâncias. Para o mundo, talvez estas condições sejam condições de tristeza, mas para o cristão, mesmo nas condições mais deploráveis nesta terra, o crente pode alegrar-se, porque a fonte da sua alegria está muito além deste mundo e das coisas deste mundo. Pensem em Abacuque, por exemplo. Ele recebe a notícia que a Babilónia vai destruir Judá. Vai destruir o reino do sul. E ele fica pasmado com aquela notícia. E foi o que aconteceu. Jerusalém foi destruída por completo. Mas Abacuque, no final do seu livro, ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos corrais não haja gado. Ainda que tudo desapareça, tudo, todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. Porque a alegria não depende do ter ou não ter, fazer ou não fazer, experimentar ou não experimentar. É uma alegria baseada no alto. Como é que foi possível, irmãos? Se estudarmos um pouco da história da igreja, cristãos, irmãos nossos, colocados no Coliseu para serem comidos por feras, para serem fritos em óleo, para serem esfolados vivos, e cantavam hinos ao Senhor. Como é que era possível? A sua alegria não estava na sua própria vida, mas no Senhor. Numa daquelas, não sei se é a Voz dos Mártires, ou qual é a outra, Portas Abertas. Não sei onde é que eu vi numa destas associações. Mas o testemunho de uma crente na Síria, em Alepo, aliás, em Alepo, ela converteu-se ao Senhor Jesus e por causa da sua conversão, ela tinha uma pequena empresa que lhe foi tirada, os seus relacionamentos familiares foram cortados, não tinha meio de sustento, não tinha família. No entanto, ela dizia: estes anos foram os anos mais felizes da minha vida. Porquê? Por causa das suas coisas? Não, porque ela sabia que tinha os seus pecados perdoados. Porque ela sabia que estava de bem com Deus, que tinha esperança em Cristo Jesus. Por isso, no meio das dificuldades, ela pôde dizer: estes anos foram os anos mais felizes da minha vida. Porque a alegria do crente, ou a alegria cristã, não depende das nossas circunstâncias. E esta alegria, ela é centrada em Deus. Alegrai-vos sempre no Senhor. No Senhor. John Wesley diz: não há felicidade a não ser em Deus.
Não há. Pode haver uma espécie de felicidade, uma aparência de felicidade. Uma felicidade até temporária. Ninguém é capaz de dizer que um descrente nunca é feliz. Não estamos a dizer isso. Mas uma felicidade contínua não é possível. Ela só é possível quando é baseada e fundamentada naquele que não muda. Salmo 16:11 diz: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Por isso é que Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. Só é possível alegrar-nos verdadeiramente e em todo o tempo se esta alegria estiver centrada no próprio Deus. C.S. Lewis, ele diz que o problema do homem não é a busca pela felicidade. É legítimo todos nós buscarmos a felicidade, buscarmos a alegria. Isso é legítimo. Não há mal nenhum aí. Mas o problema do homem não é buscar a felicidade, é buscar a felicidade nos lugares errados e contentar-se com muito pouco. Então o problema não é buscar a felicidade em si, mas é buscá-la nos prazeres, nas experiências que não trazem ou trazem muito pouca felicidade e ainda achar que aquela é toda a felicidade que existe. Grant Osborne, ele diz: não é a nossa situação, mas a presença de Deus que determina a alegria que sentimos. Não é como eu estou ou onde eu estou que vai determinar a minha alegria, mas é a presença de Deus no meio dessa situação. Mas porquê é que nós não nos conseguimos alegrar à mesma? Porquê é que muitas vezes há dificuldade em nos alegrarmos? Porque, se calhar, há pecado na nossa vida, precisa de ser confrontado. Há pecado que, se calhar, precisa de ser confessado, abandonado. Reparem no exemplo de Davi. Né? Davi pecou contra Urias, pecou contra Batseba, contra o seu reino, mas pecou, acima de tudo, contra Deus. E quando ele é confrontado por Natã, o que é que ele diz? Pequei contra ti somente pequei. E a certa altura, naquele salmo de confissão, ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Essa alegria que havia sido perdida exatamente por causa do seu pecado. O seu pecado fez-lhe perder a sua alegria. E naquele momento de confissão, ele pediu que a alegria fosse restituída. Porque aquilo que lhe roubou a alegria de viver, a alegria no Senhor, foi o seu próprio pecado. O pecado rouba-nos essa alegria. Eu, há poucos dias, soube que, pronto, aconteceu-me isto à boca, que me vai custar um arranjo só de 7.000 euros. Na mesma semana disseram-me que o meu filho tinha que voltar a ser operado, a um problema que ele tem no cóccix. Irmãos, aquilo afetou-me. Eu fiquei triste, eu chorei muito. Chorei com a minha esposa, chorei diante da minha esposa, e aquilo estava-me a afetar. E numa quarta-feira, eu tive que confessar ao Senhor qual era o problema da minha angústia e da minha infelicidade. Não foi os acontecimentos. Foi eu estar a depender desses acontecimentos, ou fazer com que, olhar para esses acontecimentos como as grandes coisas da minha vida, e perdi a noção de tudo aquilo que Deus já me tinha dado. Eu foquei-me tanto nessas coisas que perdi noção das bênçãos do próprio Senhor, da presença do Senhor, das promessas do Senhor, da esperança que há no Senhor. Qual foi o meu pecado? O meu pecado foi olhar mais para mim e para a minha família do que para o Senhor. Esse foi o meu pecado. Então, para resumir, a alegria, ela é um mandamento cristão, ela não depende
de circunstâncias e ela é fundamentada no Senhor somente. E agora, rapidamente, eu quero dar aqui 3 caminhos que Paulo nos sugere para esta alegria. E o primeiro deles está no versículo 5, que é o nosso relacionamento para com os outros. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Ou seja, o meu trato com os outros, o meu relacionamento com os outros. Aqui a palavra moderação, ela pode ser traduzida por amável, gentil, cortês. Alguém que é de bom trato. E nós cristãos, os crentes no Senhor, devem ser conhecidos na sua família, na sua vizinhança, no seu trabalho, por alguém de bom trato. Não por alguém resingão. Não por alguém que está sempre a levantar contendas. Não por alguém que está sempre a murmurar. Mas que todos conheçam a nossa cortesia, a nossa amabilidade para com os outros. Mesmo quando eles nos prejudicam. Porquê? Porque a base da nossa amabilidade e no relacionamento com os outros está fundamentada em quê? Em que perto está o Senhor. E o que é que significa perto está o Senhor? Significa, a meu ver, a interpretação desta passagem, não é só a presença do Senhor, é que a vinda do Senhor está perto. E com base nessa vinda do Senhor, eu sei que mesmo aqueles que me prejudicam, o Senhor fará a sua justiça. Por exemplo, Pedro deixa-nos um exemplo aqui, em 1 Pedro 2, não precisam de abrir. Ele dá-nos o exemplo de Jesus que diz: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Porquê é que eu posso ser amável, prestável, cortês com aquele que me prejudica, que fala mal de mim? Porque sei que não sou eu que me vou vingar. O Senhor fará a sua justiça a seu tempo. A seu tempo, Deus tratará todas as coisas. Por isso eu posso ser amável para com Ele. Imaginem que testemunho, irmãos, fortíssimo, nós podemos dar quando encaramos assim a vida. Quando prejudicados, injuriados, difamados, maltratados, nós respondemos com amabilidade, cortesia, tolerância, porque sabemos que a seu tempo Deus fará toda a justiça. E descansamos nisso. Não nos preocupamos com isso. O segundo caminho é o caminho de um coração aberto diante de Deus. Não andeis ansiosos de coisa alguma. A ansiedade é um problema comum hoje em dia, que nos rouba muita alegria. Temos a geração de jovens e adolescentes mais ansiosos da história. Temos jovens ansiosos não porque têm problemas graves, mas porque têm problemas. Aquilo que se tem visto é que a ansiedade muitas vezes não é por causa do problema em si, mas é porque a pessoa nunca foi preparada para ter problemas. Estamos a criar crianças e adolescentes guardados de problemas. E quando eles vão chegar à vida, à juventude, à vida adulta, vão cair na real, né? Vão entender, a vida tem problemas. E muitas vezes vive-se ansiosamente, não por causa da grandeza do problema, mas porque a pessoa descobriu agora que a vida tem problemas. O que é muito diferente. Criamos uma geração que não está preparada, sequer para enfrentar escolhas. Nós fizemos todas as escolhas por eles. Eles não têm que escolher nada, pois têm direito a tudo. E quando chegam a uma fase mais avançada da sua vida, vão descobrir que têm que fazer escolhas. E escolhas envolve abdicar de uma coisa para ter outra. E como não conseguem fazer isso, a ansiedade toma conta das suas vidas. Vivemos num tempo onde nunca tivemos tantos recursos,
tantos meios ao nosso dispor e não somos mais felizes por causa disso. Eu estou a falar da sociedade como um todo. Nunca tivemos tantos aparelhos para nos interligarmos uns com os outros e vivemos tão distantes uns dos outros. Nunca tivemos tantas coisas para nos ajudar e facilitar a vida. No entanto, parece que a vida cada vez tem um horário mais pesado e mais carregado. Não é? Ironias. E a ansiedade, ela vem por muitas razões. Eu não quero aqui elencar todas, não teríamos tempo sequer, nem eu capacidade para tal. Mas a ansiedade vem de muitas maneiras, de muitas fontes. Por exemplo, uma delas, assistimos, e isto está comprovado, que há um maior número de raparigas jovens a viver situações de ansiedade, de depressão, porque não conseguem competir, a sua beleza não consegue competir com a beleza das suas amigas no Instagram. Ou das pessoas com que seguem, os famosos que seguem no Instagram. Vê-se cada vez mais jovens raparigas a querer fazer cirurgias porque elas já não se aceitam a si mesmas, elas querem ser como aqueles filtros do Instagram que as tornam bonitas. Isto não sou eu que estou a dizer, é que está comprovado. Há um sério número de coisas que nos provoca ansiedade. E Paulo está aqui a dizer, não andeis ansiosos. Irmãos, mas todos os problemas, tudo aquilo que gera ansiedade, ela parte de uma coisa. Parte de um coração pecaminoso. Teu e o meu. A ansiedade é só uma demonstração de como nós temos o pecado em nós. Porque a ansiedade, no fundo, no mais profundo é o quê? A ansiedade é a frustração de um coração que não consegue controlar a sua própria vida. A ansiedade é uma frustração de um coração que não consegue controlar a sua própria vida. Porque nós queremos ter o controle da nossa vida. E nós não vamos ter o controle da nossa vida. Então vivemos ansiosos porque não controlamos o futuro dos nossos filhos, não controlamos a nossa reforma, não controlamos a nossa saúde, não controlamos a nossa beleza, não controlamos a nossa esposa, o nosso marido, não controlamos nada. Ou muito pouca coisa controlamos nesta vida. E gera-se ansiedade no nosso coração. E a solução que Paulo nos apresenta para não andarmos ansiosos por coisa alguma é colocarmos todas essas coisas diante de Deus. E Deus promete tirar-nos os problemas, é isso? Nós colocamos, dizemos, Senhor, eu estou ansioso por isto ou por aquilo, e porque fizemos isso, Deus retira de nós esse problema? É isso que o texto está a dizer? Não! O que o texto está a dizer é, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, e a paz de Deus inundará o vosso coração, a vossa mente, e vos guardará para não sucumbirem no meio das provações. Deus não promete tirar-nos a provação, promete dar a sua paz no meio dessa provação, o que é totalmente diferente. Permitam-me dar um testemunho. Em 2015, o nosso filho do meio, o João, com um mês de idade, ele teve tosse convulsa. E a tosse convulsa, num recém-nascido, é muito, muito perigosa. Ele foi dos primeiros casos a ter tosse convulsa agora, neste tempo, nesta década passada. E ele houve uma fase, um dia, que esteve mesmo quase a morrer, porque as médicas assustaram-se, ele teve um episódio de engasgamento, que é isso, que é o perigo da tosse convulsa, é isso, é a criança não conseguir expelir as secreções, como aos idosos. E ele teve um momento que quase não conseguia ultrapassar. Eu estava lá só no quarto, a Susana tinha vindo a casa, e então, quando ela chegou, eu contei-lhe o que é que se passou, mas minimizei. Mas quando eu cheguei a casa, irmãos, a minha força foi para me deitar no chão e chorar. Eu já não tinha mais força. Eu estava a ver a vida do meu filho a ir embora. Eu estava a ver
eu estava a ver a perder um filho. Os irmãos aqui que são pai e mãe sabem, podem imaginar um pouco qual é essa dor. De saber que vamos perder um filho. Eu só pude chorar naquela hora. Mas um versículo veio à minha mente. O versículo da oração de Ana. O Senhor é quem tira a vida e o Senhor é quem a dá. Né? O Senhor faz descer à sepultura e faz subir da sepultura. A vida está nas mãos de Deus. E esse versículo, naquele momento, trouxe-me toda a clareza que eu poderia ter. Não valia a pena estar a sofrer com uma coisa que eu não controlo. Mas tinha que aprender que Deus é bom, amável e perfeito, quer Ele tivesse o meu filho aqui, quer o levasse embora. Tinha que aprender que o manter a vida do meu filho não estava nem em mim, nem nos médicos, mas estava na vontade do Senhor. E eu tinha que aprender a descansar nisso, na vontade de Deus. Mas irmãos, esta foi a grande lição que eu aprendi naquele momento. Foi essa paz, esta clareza de mente, de entender que eu não posso exigir nada de Deus e que dependo de Deus totalmente. Foi isso que me possibilitou trazer paz e descansar na vontade de Deus, fosse ela qual fosse. Um dos grandes ladrões da nossa alegria é a nossa ansiedade e os problemas que se assenhoreiam de nós. E a nossa única solução é levar tudo a Deus. Abrir o nosso coração. E a paz de Deus guardará a nossa mente de sucumbir aos problemas. Como Pedro diz, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus para que Ele em tempo oportuno vos exalte. E como é que é esta humilhação diante de Deus? É lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, 6. A ansiedade e o pânico e o medo são reais e podem vir à vida de cada um. O nosso futuro, isso é algo que pode acontecer na vida de cada um. Mas sabem, há uma coisa que acontece com as nossas projeções do futuro que nos ajudam a mergulhar ainda mais na ansiedade. É que normalmente quando nós idealizamos o futuro, entramos em ansiedade porque essas projeções não contam com a graça e a misericórdia de Deus lá à frente. Elas são terríveis, as nossas projeções, porque elas nunca contam com a misericórdia de Deus lá à frente. Quando a minha esposa e eu soubemos que o nosso quarto filho poderia ter trissomia 21, a Susana estava grávida, no início da gravidez, tive medo, muito. O que é era ter uma criança com trissomia 21? O que era? O que é que iria representar para mim ter uma criança com trissomia 21? Que mudanças é que iriam acontecer na minha vida? Será que eu iria ter uma criança saudável, apesar de ter trissomia? Há crianças saudáveis, não tem problemas, mais nenhum problema. Só tem aquela condição. Ou será que iria ser uma criança extremamente doente, dependente, como até tem sido em alguns casos e continua a ser um pouco? Mas estes pensamentos, o que é que iria mudar na minha família, na minha relação com a minha esposa, na minha relação com os meus outros 3 filhos? Que transformações da minha vida iria passar? E isto deixou-me ansioso, deixou-me preocupado, deixou-me angustiado até. O que é que iria acontecer à minha vida se a gente optasse por ter aquela criança? E nunca nos passou pela ideia não tê-la. Mas sabem, passaram 4 anos. E todos aqueles medos, alguns deles concretizaram-se. Uma saúde debilitada, muitos internamentos, muita dependência. Mas aquilo que me fez andar ansioso foi aquilo que eu agora, olhando para trás, vejo. Deus foi sempre gracioso e misericordioso. A graça e a misericórdia de Deus estiveram sempre connosco em cada processo. E essas coisas não entraram nas minhas cogitações lá no início.
a projeção do nosso futuro quase nunca, ou nunca mesmo conta com a graça e com a misericórdia de Deus no meio da dificuldade. E vivemos, então, na ansiedade. Então, irmãos, o caminho para a alegria, segundo aqui este pequeno texto, é no relacionamento com os outros, é também no confiar em Deus, os nossos problemas. Mas versículo 8 e 9 é também a mente cristã. Eu não vou demorar muito mais, irmãos. Já sei que passei do tempo. Mas aquilo que Paulo nos está a dizer no verso 8 e 9 é para nós encharcarmos a nossa mente com as coisas de Deus. É isso que está a ser dito. Quando Paulo diz se há, não está a lançar dúvida. Pode ser traduzido como uma vez que há louvor, uma vez que há virtude nisso, ou seja, no que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama. Uma vez que há louvor nisso, uma vez que há virtude nisso, seja isso que ocupa a vossa maneira de pensar. Esta é a melhor maneira de vivermos neste mundo. É encharcarmos a nossa mente com as virtudes de Deus. Na história de Homero, a Odisseia, né, de Homero, que é aquela viagem que Ulisses faz de regresso a Troia para a sua casa, da guerra de Troia para a sua casa, numa dos episódios, ele tem que passar numa ilha chamada a Ilha das Sereias. E nessa Ilha das Sereias, todos os marinheiros morriam ali, quando passavam ali, porque eram encantados com o canto das sereias e atiravam-se à água. Mas Ulisses, sendo astuto, muito esperto, o que é que ele fez? Ele queria ouvir o canto das sereias, mas não ser influenciado por elas, nem matar-se. Então, aquilo que ele fez foi, aos seus marinheiros, aos seus homens, ele taparam os ouvidos com cera, e aí ele pediu para que a ele o amarrassem a um poste. E se ele gritasse para o soltarem, deviam apertá-lo ainda mais. E foi assim que Ulisses passou na Ilha das Sereias, sem se atirar ao mar, ouvindo o canto das sereias. Podemos ter esta atitude na vida. Uma maneira de não cedermos ao pecado é amarrarmos-nos aqui, no banco da igreja. Né? A gente amarra aqui os crentes todos e ninguém sai lá para fora e ninguém peca. Eles ficam todos aqui presos. É uma solução. Outra solução é a de Jasão. Na história de Jasão e os argonautas, o que é que acontece nessa história? Jasão também tem que passar nessa Ilha das Sereias. Mas o que é que ele faz? Ele decide contratar um músico excelente, um arpista excelentíssimo. E ele não precisa de se prender a lado nenhum, nem de se amarrar a lado nenhum, porque quando ele fosse a passar na Ilha das Sereias, aquele arpista deveria tocar. E ele tocava tão bem, tão melodiosamente, que a sua música tornou ineficaz o canto das sereias. Esta é uma outra maneira de enfrentarmos a vida. Ou ficamos amarrados aos bancos da igreja aqui dentro, ou encharcamos a mente com as coisas de Deus a tal ponto que a beleza do mundo se torna ineficaz. São estas duas maneiras que temos. É buscar as coisas de Deus, buscar as virtudes divinas para a nossa vida. Tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama. E quando essas coisas encharcarem a nossa mente e o nosso coração, a oferta do mundo torna-se como aquele canto, totalmente ineficaz. Este é o caminho a seguir. E sabem, acontece uma coisa extraordinária. É que se nós lançarmos as nossas ansiedades diante do Senhor, Ele dá-nos a sua paz. Mas ao buscarmos as virtudes de Deus, diz no verso 9, é o Deus da paz que estará connosco. Não temos só a paz de Deus, mas temos a presença do Deus da paz na nossa vida. Irmãos, então, a nossa vida é uma vida de alegria. Nesta vida de alegria, ela vai ter vários desafios.
E o primeiro deles é não sucumbirmos àquilo que os outros nos fazem. Porque sabemos que o Senhor fará justiça. É não sucumbirmos aos problemas, pois sabemos que Deus está connosco. É não sucumbirmos às coisas deste mundo, porque não há espaço para elas num coração e numa mente encharcada com as coisas de Deus. Que o Senhor nos ajude a viver com verdadeira alegria o Senhor ao longo da nossa vida. Amém.